diante de um texto que ele nos é familiar. Claro que você conhece a história de Jacó, a história de Raquel, mas dentro do que você já ouviu ou dentro do que você já conhece, eu queria compartilhar um pensamento com os irmãos essa noite. Nós estamos aqui, se eu fosse falar nessa noite, dar um título, seria o seguinte: promessas definem destinos. Promessas definem destinos. Beat cerebral, eu queria que os irmãos repetissem. Vamos lá. Promessas destinos. Agora eu peço que pode ser melhor. 1, 2, 3. Parece simples o processo que está acontecendo na casa de Jacó, mas não é. Parece simples o processo que está acontecendo dentro da casa do patriarca Jacó, mas não é. Veja, a forma que eu introduzo essa pequena reflexão com os irmãos, dizendo que a forma como eu me comporto no processo irá me fazer chegar ao destino. O Evandro foi muito feliz aqui quando ele disse que nós estamos, quando ele trouxe a alusão Davi, dizendo que Davi ele tirou a sua ovelha da boca de um urso. Ele tirou uma ovelha da boca de um leão. Então veja, nem sempre Deus vai nos livrar dos processos, mas Deus irá nos livrar no processo. Mas é a forma com que eu me comporto que vai me credenciar para que eu, de fato, passe pelo processo e seja aprovado após o processo. Mas, de repente, alguém vai dizer assim: mas as minhas forças, Guilherme, já se esvaíram todas. Eu já não tenho mais forças dentro do processo. Senhor, por favor, me livra desse processo. Mas aí Deus está te dando forças para dizer para você: não, eu quero te provar dentro do processo. Existem processos de diversas naturezas, senhoras e senhores que me ouvem. Existem processos na área sentimental, existem processos na área emocional, existem processos na área profissional e existem processos na área que está dentro da alma. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus ele quer te dar ou nos dar as estratégias certas para que possamos chegar ao final do processo. Ainda existe algumas previsões dizendo que haverá uma catástrofe, mas não é a catástrofe em si, mas é a forma com que eu me deparo com o problema. Vai dizer para Deus quem eu sou diante desse problema. Ou eu vou me entregar, ou eu vou ser firme, ou eu vou dar palavras que vai me credenciar de fato para o que eu estou vivendo. E aqui está narrando a história do nascimento de Benjamim, sendo que quando a sua mãe está tendo, quando Raquel está tendo o trabalho de parto, ela está sentindo dores tão absurdas que a parteira ali, verso 17, quando ela estava nas dores do parto, sentindo dores que eu não tenho como mensurar, mas eu acredito e conjecturo que eram dores insuportáveis, dores que talvez nós homens não conseguiríamos suportar. Deus deu essa dádiva às irmãs. Mas ali veja que, diante do que Raquel está vivendo,
ela libera uma palavra para o seu filho, dizendo Benoni, dizendo, eu estou com dor, eu não estou com forças para suportar o que eu estou passando. E Benoni é sinônimo de aflição, Benoni é sinônimo de dor, Benoni é sinônimo de que ela não está suportando o que ela está passando, e ela libera uma sentença sobre o seu filho. Sendo que, rapidamente, Jacó, ele quebra totalmente uma sentença que estaria dando ao seu filho e diz, não, o nome do meu filho é Benjamim. E o que quer dizer Benjamim, pastor Marlon? Eu não quero te ensinar nada nessa noite, mas eu quero te dizer que a forma que você profetiza no seu deserto, no seu vale, é que vai de fato modificar aquilo que você está passando. Se você está passando um processo onde você não libera palavras que vá dizer para Deus que você acredita que aquilo que você está passando é momentâneo, mas após aquilo, Deus tem algo extraordinário para fazer. Então veja que aqui, Raquel, ela libera essa sentença, morre, mas Jacó, ele como patriarca da família, como alguém que está entendendo o âmbito espiritual, porque depois Benjamim, os irmãos vão acompanhar que os maiores reis, os grandes reis de Israel saíram da tribo de Benjamim. Para os irmãos entenderem como é que a promessa, ela modifica totalmente o destino nosso. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, é que não importa como começou a sua semana, mas o que importa é que no transcorrer dessa semana, Deus tem promessas ainda intactas para cumprir na sua vida. Então, você tem que dizer para aquilo que você está passando o seguinte, ei, Benoni não, Benjamim. Então, hoje lá, quando você tiver que botar uma hashtag no teu Facebook, ou no teu story lá, você coloque hashtag Benjamim. Por quê? Porque Deus vai realizar promessas extraordinárias no transcorrer dessa semana. A semana pode ter começado negativa. A semana, ela pode ter começado, Wesley, de repente, com uma palavra que você não esperava, eu não esperava, nós não esperávamos, mas é como nós nos comportamos dentro da semana, é que vai nos credenciar a viver o que Deus tem para nós ainda nessa semana. O ano ainda não acabou. Expectativas precisam ser geradas no seu coração. Expectativas precisam ser nutridas dentro do seu coração. Porque Deus, antes do dia 31 de dezembro, Deus pode fazer a sua vida virar de uma tal forma que você vai dizer, Senhor, foi a forma que eu me comportei no deserto, foi a forma que eu me comportei no processo que me credenciou para que hoje eu pudesse estar vivendo o sobrenatural de Deus. Quer ver um exemplo disso? Nora de Eli. Está tendo dores no parto, está tendo dores também absurdas, e ela vai sentenciar sua casa negativamente, dizendo, e acabou. Que quer dizer, foi-se a glória. Então veja, o que você profetiza no deserto é que vai fazer toda a diferença para que você viva após esse deserto. Eu não posso estar passando um processo e eu não declarar palavras que vá me incentivar e me encorajar, porque por mais que o pastor Wilfred profetize, por mais que o pastor Júlio, depois de uma mensagem poderosa domingo, profetizou sobre a igreja, mas se eu não me colocar como alguém que sou também responsável pela minha bênção no deserto, você vai ouvir,
mas a sua prática não vai credenciar você para que você viva o melhor de Deus. Mas nessa noite, eu e você estamos aqui para declararmos que nós somos mais do que vitoriosos. A nossa bênção não está condicionada a quem falou palavras negativas ao nosso respeito. A nossa bênção não está condicionada a quem duvidou do Deus que pode fazer na nossa vida. A nossa bênção está condicionada na forma do que eu e você enfrentamos e passamos pelo deserto. Aí eu anotei algo aqui para os irmãos. Não é pelo que passamos ou o que estamos atravessando, mas é a palavra que liberamos dentro do processo que horas estamos vivenciando. O processo pode estar doloroso. Pastor Marlon, você não sabe o que eu estou passando. Sim, e de repente nem me convém saber porque eu não tenho poder para fazer. Mas eu te digo uma palavra de encorajamento. Não desista. Não se entregue. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, se promessas definem destinos, então eu quero dizer para você que as promessas de Deus ainda estão intactas sobre a sua vida. As promessas de Deus ainda estão gritando no mundo espiritual sobre você. A promessa de Deus ainda está intacta. Somos nós que colocamos os nossos projetos na gaveta. Somos nós que deixamos de acreditar. Mas a palavra já foi liberada. A bênção no mundo espiritual já foi. Daniel orou e Deus no mesmo instante mandou a bênção, mas a potestade, os principados que seguraram, a Pérsia que segurou a bênção de Daniel. Mas eu quero dizer para você que não há nada, potestade nenhuma, que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Porque se você chegou até aqui na terça-feira da palavra, é porque você veio para o lugar certo, porque as promessas que Deus fez a mim e a você, elas continuam de pé. O diabo pode gritar que não, mas Deus diz que sim. As circunstâncias podem dizer que não, mas Deus diz que sim. As adversidades podem gritar que não, mas Deus diz que sim. Irmãos, vamos viver o que a palavra diz. Vamos viver o que a palavra diz, porque ela é que é a nossa bússola para que nós possamos enfrentar aquilo que nós, ora, estamos atravessando. Então, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é que, de repente, Raquel achou que a situação de dor que ela estava passando era o último estágio que ela estaria vivenciando. Mas eu quero dizer para você que a dor que você está sentindo, ela não é o último estágio da sua vida. Pode até parecer, mas ela não vai neutralizar o que Deus tem para você. Deus tem algo para fazer na minha e na sua vida. A semana ela começa e na semana que se inicia, nós precisamos entender que com ela geram expectativas novas, nós temos que gerar ideias novas, nós temos que entender que se estamos vivendo mais uma semana, é porque aquele que nos chamou é garantidor da nossa semana. Não negocie aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não dê ouvidos se alguém disse: rapaz, por que você está insistindo nisso? Irmã, por que você está insistindo nisso? Irmão, por que você está insistindo nisso? Não pense que as circunstâncias ruins ou atemporais que estamos passando vai nos afastar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então vejamos, e aconteceu, verso 18 do capítulo 35 de Gênesis, e aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu,
chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Aí verso 19, mas assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém, e Jacó pôs uma coluna. Em outras traduções vai dizer que Jacó levantou um altar. E até o dia de hoje, aquele altar marca o túmulo de Raquel. Ei, eu quero dizer que nas suas dores, no que você está passando, levante o altar naquilo que você está vivenciando. Precisamos levantar um altar no lugar que é a nossa dor, pastor Wilson, pastor Carlos. Precisamos levantar um altar naquilo que estamos passando. Quando você levanta um altar, quando você adora a Deus naquilo que você está vivenciando, puxa, você se tornou um adorador. Você se tornou um adorador que faz jus o que a palavra diz. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas é muito fácil eu adorar a Deus quando as coisas estão positivamente bem para mim. Mas Deus quer ver a essência da nossa adoração é justamente... Puxa! Jacó levantou um altar com a esposa morrendo e no nascimento de um filho. Porque ele sabia que o nascimento daquele filho traria para ele promessas que mudaria para sempre o destino da sua família, da sua tribo. Meu Deus, ei, eu quero que você bata no peito e diga assim, eu vou. Não, eu acredito que pode ser um pouquinho mais forte. Eu vou levantar um altar aonde é a minha dor. Será que você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? É muito simples. É simples, não tem que inventar. Tem pregador que quer ir fundo, quando tu vai ver o cara está lá no fundo. Aí, cadê o cara? Um amigo meu, pastor Maurinho, que fala sobre isso. Então, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? É que, durante essa semana, levante um altar aonde está apertando a tua dor. Levante o altar aonde o diabo está dizendo para você que essa área da sua vida você não vai romper. Levante um altar aonde de fato Deus quer que você o adore, para que na sua adoração Ele possa causar a reação em teu favor. O meu tio, pastor Marcos Bruni, ele falou algo aqui, que já dorme no Senhor, falou algo aqui no ano passado, que a gratidão é um espírito agradecido ao Senhor. Aí eu fui parar para pensar sobre isso. A gratidão é um espírito agradecido ao Senhor. Então, se a gratidão é um espírito agradecido ao Senhor, então eu tenho que ser grato em todas as circunstâncias que eu esteja vivenciando. A minha gratidão ela não tem que estar só quando eu estou aqui na igreja. A minha gratidão, ela precisa ser eu pegando o trem, eu pegando o metrô, eu debaixo de chuva, debaixo de sol. A minha gratidão precisa estar intacta. Por quê? Porque quando eu sou grato a Deus, Deus manifesta o seu querer na minha vida. Não podemos ser crentes pirracentos, irmãos. Ficar fazendo pirracinha com Deus não dá certo. Não, eu só vou adorar se Deus fizer. Eu só vou adorar se Deus me tirar disso. Eu só vou... Não. A nossa adoração tem que começar antes de qualquer coisa. Porque entenda, irmãos, que no relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. No relacionamento com Deus, eu preciso entender que não é via única. Eu preciso entregar para que Ele se manifeste na minha vida. É a forma com que eu me entrego que vai dizer para Deus o que eu espero dEle e no que eu acredito que Ele é. Deus, Ele não é Deus quando Ele faz. Deus, Ele é Deus, independentemente do que se suceda. E Ele quer ser adorado.
Então veja que quando Jacó, ele levanta um altar, e esse altar está erguido até hoje. Olha quanto tempo se passou. E eu e você estamos falando desse altar. Veja a importância de uma adoração. Eu não vou entrar no mérito teológico, senão o pastor Júlio vai me dar uma moca. Mas eu quero dizer que quando eu e você separamos um altar para o Senhor, Ele manifesta coisas extraordinárias na nossa vida. Quando eu e você separamos um momento para levantarmos uma adoração ao nosso Deus, seja ela em que momento for, principalmente quando a dor estiver apertando, porque é aí que Deus quer ver qual é o tipo de altar que você tem para Ele. É na dor que Deus quer dizer, que Deus quer ver qual é o nível de adoração que você entrega para Ele. Ou você vai entregar uma adoração comum e você vai viver resultados comuns, ou você vai entregar uma adoração incomum e vai colher algo extraordinário da parte dele. Então, eu quero dizer para os irmãos que não importa a dor, o que importa é o que eu profetizo na dor. Não é o que eu estou passando, mas é o que eu profetizo dentro daquilo que eu estou passando. Então, que você profetize bênçãos para a tua família, que você profetize bênçãos para a tua casa, que você profetize bênçãos para... Aí alguém vai dizer assim, mas eu herdei algo. Mas essa maldição quebra em você. A minha família viveu algo que vem se arrastando, mas em você tem que dizer que quebrou isso. Por quê? Porque Deus quer que você viva o sobrenatural. Mas aí, se for falar só para que você viva o sobrenatural, vira jargão de pregador. Nem me julgo tal. Mas quando você acredita na sua adoração, você, de fato, vive o nível com Deus de excelência. Intimidade com Deus. Viva isso. Se aproxime de Deus. Aqui, Jacó, ele nos dá uma lição de que ele poderia muito bem ter se conformado com a situação. Sua esposa morre, a sua alma ali acaba, a sua vida ali acaba, o seu filho, ele poderia gerar dentro dele um trauma para sempre. Poderia ou não poderia? Ele não poderia viver ali um trauma que ele fosse dizer, ai meu Deus, acabou tudo para mim. Não, mas pelo contrário, a esposa declarou algo negativo, mas ele rompe o mundo espiritual, dizendo que aquilo que ele estava passando não iria determinar o fim dele, mas pelo contrário, iria só ser uma válvula que te impulsiona. Então, aquilo que você passa hoje é só um impulso para onde Deus quer te levar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ô, Luquinhas, me ajuda aqui a fazer um fundinho, meu filho. Pai eterno, Pai amado, te damos graça e te louvamos porque o Senhor é bom. Pai, eu quero dizer que essa palavra primeiro ela corta no pregador sempre, sempre, sempre. Eu não posso me colocar autossuficiente e dizer que aquilo que eu falo é para o coração da igreja, mas não serve para mim nada. Eu não sou louco de falar isso. O Senhor falou ao meu coração. E o Senhor falou ao coração da igreja. Pai, que essa simples mensagem, ela possa gerar o efeito que o Senhor quer que ela gere. E que os meus irmãos possam entender que o processo, ele muda destinos quando eu profetizo dentro do deserto,
dentro do processo. Então, Pai amado, que essa mensagem ela possa brotar, germinar no coração dos meus irmãos. E você que está em casa, que você possa entender que não é Benoni que Deus tem para você, aflição. Não, o que Deus tem para você é Benjamim. O que Deus tem para você são promessas intactas. Deus tem para você promessas inefáveis. Mas é a forma com que você se comporta no processo que vai garantir que você chegue do outro lado e cante o hino da vitória. Que Deus abençoe você e a sua casa. Que Deus abençoe os irmãos. Podemos aplaudir ao Senhor? E gerou eu vim